Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula sobre triângulos, geometria. Agora a gente vai estudar sobre relações métricas no triângulo retângulo, certo? Então, o que é relação métrica no triângulo retângulo? Aqui você tem um triângulo retângulo, relembrando, né? Ó, você tem um triângulo retângulo onde você tem três nomezinhos que tem que lembrarmos. Então, esses aqui são os catetos. E o lado que fica oposto ao lado dos 90 graus se chama hipotenusa. Certo? Essas são as partes do triângulo retângulo. E aqui, no triângulo retângulo, ele forma relações, ou seja, uma coisa dá para medir em outra. Então, olha só. Seja o triângulo retângulo, olha só. Aqui tem uma medida M, aqui tem uma medida C, H, o N, o B e o A. Então, olha só, o que cada um quer dizer? Olha só. Fazendo aqui um triângulo menor aqui, ó. Separando, o que a gente chega? A gente chega no seguinte. Ó. Então, temos esse triângulo aqui, A, B e C, onde o A, ele é a medida da hipotenusa BC. Então, BC, ok? O B é a medida do cateto AC. Por que cateto? Porque ele está no mesmo lado do ângulo do 90 graus. O C é a medida do cateto AB, certo? Então, aqui, o M é a medida da projeção de AB, ó, de AB sobre a hipotenusa. Então aqui pegou uma sombra e aqui a projeção. Projeção é a sombra, ok? E o N é a medida da projeção AC sobre a hipotenusa. Então, aqui pegou uma luz, é que nem se tivesse uma luz aqui, ó. Certo? Uma luz aqui e projetava aqui sobre o triângulo e aqui dentro da sombra. Então, essa sombra é chamada de projeção. Então, dividindo esse triângulo retângulo em dois, o que a gente chega na conclusão? A gente chega o seguinte, que lá no Teorema de Tales diz o seguinte, que quando um triângulo é semelhante a outro, ele tem três casos, ok? Então, esse lado é a projeção desse lado, o C é a projeção do B e o M do N. Então, olha só, dessa relação surge três relações menores. Então, por semelhança de triângulos, ó, usando o Teorema de Tales, a gente chega no seguinte. Primeira relação, o lado A, certo, está para o lado C, que é a hipotenusa desse triângulo pequeno, assim como o lado C está para o lado M. Então, fazendo a multiplicação em cruz, chegamos a C ao quadrado igual a A vezes o M. Ainda na primeira relação, temos o seguinte.
temos o seguinte: fazendo a relação entre o lado A para B, assim como o B está para N, achamos outra relação, que é o B ao quadrado, né, multiplicando em cruz novamente, chegamos ao B ao quadrado igual a A vezes o N. Aqui chegamos a C igual a vezes o M. Então, a gente sempre usa o teorema de Thales nas relações métricas do triângulo retângulo, ok? Segunda relação. Então, agora vem a relação entre a altura, olha só. O lado H está para o lado N, assim como o lado B, ó, esse lado aqui está para, não, o M, perdão, está para o H. Então, multiplicando em cruz de novo, achamos que, ó, H vezes o H dá H ao quadrado igual a N vezes o M. Terceira relação. Terceira relação diz o seguinte, que o A está para o H, assim como o B está para, ó, o B está para o H, certo? Então, multiplicando em cruz novamente, chegamos a vezes o H igual a H vezes o B. E agora surgem alguns exemplos. Olha só. Alguns exemplos. Calcular o valor de y nos triângulos retângulos. Então, olha só. Aqui temos um triângulo onde o C vale o y, o M vale 16 e o A igual a 25. Então, analisando aqui essa parte aqui, qual relação que usaremos? Olha só. Aqui temos o valor de A, temos o valor de C e temos, ó, temos o valor de A, o valor de C e temos quem ainda? O valor de M. Então aqui, ó, aplicando a letra A da primeira resolução, da primeira relação, desculpem, fica o C está para o A, assim como o M está para o C. Então, olha só, substituindo os valores, botando o Y no lugar do C, o 25 no lugar do A, o 16 no lugar do M e o Y no lugar do C, de novo, multiplicando em cruz, chegamos a isso aqui, ó, dá Y ao quadrado igual a 25 vezes o 16. Então, y ao quadrado igual a 400. Extraindo a raiz quadrada de 400, chegamos à medida de y, que é 20. Aqui na letra B, a gente vai usar a primeira relação, a letra B da primeira relação. Por quê? Em vez do valor do M, temos o valor do N. E agora, onde tem? Então, aplicamos essa letra B da segunda relação, ó. Onde tem o M, ó, tem o N. O A está para B, assim como o B está para o N. É isso que a gente vai usar aqui agora, certo? Aqui embaixo, na letra B. O A vale 9, o B vale o Y. O B de novo vale o Y. E o N vale o 4. Substituindo e multiplicando em cruz, chegamos aonde? Nesse valor aqui, ó, y ao quadrado igual a 9 vezes 4. Y ao quadrado igual a 36. Extraindo a raiz quadrada de 36, chegamos à medida de y igual a 6.
Continuando então na letra C, olha só. Temos agora o valor do H, temos o valor do M e temos o valor do N. Aonde se aplica o valor do H? É na segunda relação, olha só. A medida H está para N, assim como a medida M está para o H. Da onde vem isso? Desse primeiro desenho, olha só. Certo? Se vocês olharem a posição dos números conforme esse desenho aqui, vocês vão achar qual relação vão usar para calcular a medida que falta. Então, olha só. Temos o H, então usaremos a segunda resolução, a segunda relação, desculpem, onde H está para N, assim como M está para H. Então, olha só, substituindo os valores, o Y está para o 16, assim como o 4 está para o Y, né? Substituindo os valores. Aqui chegamos ao quê? Y ao quadrado igual a 4 vezes o 16. Y ao quadrado igual a 64. Extraindo a raiz quadrada de 64 é 8. Mas por que é que extraindo a raiz quadrada dá sempre o valor positivo? Porque é o seguinte, a gente está falando de medida de comprimento. E medida de comprimento é sempre positivo, sempre pega o resultado positivo da raiz. Certo? Aqui, letra D. A letra D é o seguinte. Ó, o C igual a 3, H igual ao Y, B é igual a 4 e o A é igual a 5. Pegando aqui, ó, o desenho do início, olha só. Temos o quê? Olha só, lá no outro exemplo. Olha só dando uma comparada, olha só. Temos, ó, o valor do C, ó, o valor do C. Temos o valor do H, que é para calcular. Temos o valor do B. Olha só, o B está aqui. O A, está aqui o valor, que é 5. E temos também o valor do B, que é 4. Então, aplicando, quem é que está tudo misturado? É a terceira relação, que é o A está para H, assim como o B está para o H. Então, olha só. Substituindo os valores, a gente chega aonde? 5 vezes o Y igual a 3 vezes o 4. 5 vezes o Y igual a 12. Passando... Isso aqui, pessoal, para quem tem dúvida, significa a mesma coisa que isso aqui, ó. Certo? Então, se o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, por que é barrinha de fração? Porque é mais bonitinho, mas também pode usar esse sinal de divisão aqui também, sem problema nenhum. Certo? Então, 12 dividido por 5 dá igual a 2,4. Assim, nesses exemplos, usamos as relações métricas no triângulo retângulo. Ok? Isso aqui vai ajudar depois... Olhando esses exemplos bem certinho, vocês vão usar lá nos exercícios, ok? Então, espero que essa aula foi clara. Até mais e bons estudos.